Olá, amados! Nesse mês temos a campanha Setembro Amarelo. Devido a isso, eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal. Aconteceu há aproximadamente 8 anos, quando eu fui para Bolívia estudar medicina. No primeiro ano e no segundo ano de medicina foram tempos difíceis para mim. Eu passei por momentos difíceis, mas teve um que foi bem marcante. Impactou bastante na minha vida, resultando numa depressão. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionada com o que aconteceu e a sensação era como que parecia que minha alma tivesse sido assim fragmentada, sabe? E nesse momento eu lembro que eu fui pro quarto, falei com Deus, orei e falei muitas coisas assim para Deus. Falei, Senhor, porque isso está acontecendo comigo, isso é injusto. E fui falando para Deus coisas ali que estavam no meu coração. E eu fiquei muito triste com tudo que estava acontecendo. E o que mais me pesava também era que isso também impactou na minha família estava triste. E ver as pessoas que a gente ama triste realmente é uma coisa que mexe com a gente. Eu lembro que nesse quarto eu falei para Deus muitas coisas e eu cheguei até a pensar em desistir. E não porque fosse algo assim, vou desistir. Não, mas era porque eu sentia que realmente tinha ido ao limite, assim, da minha força, até psicológica. Eu lembro que eu orei, falei bastante com Deus nessa manhã, e depois eu não tinha nem vontade de fazer nada, né, nem de comer, nem de almoçar, de nada. Eu lembro que a minha tia bateu na porta, uma das minhas tias foi me visitar nessa manhã, e ela foi com uma irmã, uma missionária que era do Rio de Janeiro, me visitar. E essa missionária não sabia nada da minha vida, até porque minha tia não contou nada do que estava acontecendo. E eu lembro que eu fui, coloquei um sorriso no rosto, né, que eu não queria que a minha família soubesse como eu tava. E fui, recebi elas, fui conversar, mas eu realmente estava totalmente sem vontade de ver ninguém. E eu lembro que essa missionária começou a conversar comigo e aí orou por mim, e nessa oração ela começou a falar tudo, assim, muita coisa que eu tinha falado na minha oração e que só Deus sabia do que estava no meu coração. Deus revelou para ela e ela falou bastante coisa do que eu tinha pedido em oração. E Deus falou para mim que não era para mim desistir, falou para mim que era para mim continuar, para mim voltar para Bolívia, para mim continuar aqui. Ele ainda tinha muita coisa para fazer na minha vida. E foi muito especial porque eu tava assim realmente passando por um problema, e ver Deus respondendo justamente o que eu orei, foi muito especial para mim, foi o que me deu força, porque eu realmente estava decidida a deixar tudo para lá mesmo. E depois dessa palavra, eu voltei para Bolívia, continuei estudando. Eu tava com uma depressão já bem forte, e eu voltei a estudar. Eu lembro também que a minha irmã, uma das minhas irmãs, foi a pessoa que mais me deu força nesse momento, que mais me ajudou a continuar estudando. Às vezes eu queria ficar no quarto, só deitada, chorando, orando. E ela sempre me dava essa força, ela sempre falava, vamos, Jéssica, vamos estudar, vamos fazer exercício, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes eu falava pra ela, me deixa, por favor, que eu não quero fazer nada. Mas ela era essa pessoa que me animava a sair daquela situação. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Não é pra que vocês pensem, nossa, ela passou por isso, né? Que triste. Não é pra causar pena, não é pra nada disso.
mas é porque a gente tá nesse mês de Setembro Amarelo e eu quero falar que você tem o poder de ajudar a pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil na vida dela, por uma depressão, né? Assim como a minha irmã me ajudou, me deu essa força que eu precisava nesse momento, realmente precisava. Você tem a força que alguém da sua família precisa, quem sabe um amigo, quem sabe um colega. Muitas vezes a gente não sabe o que tá no coração de cada pessoa, até porque quando eu tava passando por esses problemas, eu nunca peguei e fiquei falando pra minha família, olha, eu tô muito triste, né? Eu era uma pessoa, assim, mais fechada. Quando eles olhavam pra mim, eu tentava sempre estar sorrindo, né? Então, assim, me emociona um pouco falar isso, porque eu vejo tanto que Deus foi fiel nesse momento, trazendo pessoas pra minha vida. E a gente precisa amar o próximo, a gente precisa olhar para as pessoas com mais carinho e não olhar para as pessoas julgando, né? Pensando, por que essa pessoa quer ficar nessa depressão? Porque muitas vezes os problemas vêm e cada pessoa ela tem uma força para determinada coisa, né? E às vezes vem um problema que para a pessoa realmente aquilo acaba com ela. Mas a gente tem em nós a capacidade de ser essa pessoa que levanta, que leva alguém, quem sabe, para orar, como a minha tia levou alguém que orou por mim, né? A minha irmã que me deu força. A gente pode ser essa pessoa. Também coisas que para mim eram tão difíceis e que nesse momento eu pensava assim, nossa, nunca mais eu vou conseguir realizar esse sonho ou aquilo, nunca mais vai ser igual. Deus restituiu tudo na minha vida, tudo que o diabo roubou, tudo o que foi destruído, Deus restituiu em dobro e Deus me devolveu a alegria. Graças a Deus eu fui liberta da depressão. E um ponto muito importante para falar com relação a isso é que a gente também tem que saber o nosso limite, né, com relação a isso. Por exemplo, tem pessoas que elas conseguem sair da depressão através de oração, através da leitura da Bíblia, né, através da ajuda dos amigos, da família, mas tem pessoas que precisam da ajuda médica, da ajuda de um medicamento, né? E precisar de um medicamento não significa que você é fraco porque você precisa, por um pequeno momento, tomar um medicamento para te ajudar. A gente tem que ver a medicina também como algo que Deus dá para ajudar as pessoas, certo? Falar para alguém de confiança, quer seja um amigo mais cercano, quer seja alguém da família, e conte com a ajuda dessa pessoa, porque tem fases na nossa vida que a gente precisa realmente da força de alguém para nos ajudar a levantar, né? E para você que tem um amigo ou conhece alguém da família que está passando por um problema, eu te animo a levantar essa pessoa, a ajudar essa pessoa a seguir adiante, que você venha ser essa pessoa que ajuda ela nesse momento, porque muitas vezes, dependendo do problema, a gente não consegue mesmo sozinho, né? E eu quero deixar com vocês um versículo que está em 1 João 4,12. Assim diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Então fala assim que ninguém jamais viu a Deus, certo? Por quê? Porque a gente não consegue ver a face de Deus por causa do poder dele, né? E em contraste com os nossos pecados. Agora fala, se amarmos uns aos outros, se a gente amar as outras pessoas, Deus permanece em nós. Deus estará em nós. E o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Amém? Eu quero falar para você que Deus tem muito mais para sua vida, que se você está passando por uma fase difícil, é só uma fase, tá bom? Não desiste e Deus está com você.